pessoal, Isaías Silva, instrutor de trânsito aqui de um lado da tela, do outro lado da tela você, para junto tentarmos descomplicar o trânsito. Gente, eu fiquei devendo aí as informações, né, mais informações sobre crimes de trânsito, tá? Mas eu passo aqui para dizer que o assunto foi esgotado, tá, nos vídeos anteriores, e a gente vai falar hoje sobre sinalização de trânsito, tá? Vamos sair do crime de trânsito e vamos partir para a sinalização de trânsito. E para isso a gente precisa definir o que é sinalização. A sinalização nada mais é, né, sinalização de trânsito, né? Nada mais é do que um conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança colocados na via com o objetivo de garantir a correta utilização dela, tá? Então, para você usar a via corretamente, tem que ter ali a sinalização, beleza? Então aí você vai usar adequadamente a via. Eu acredito que você vai ser obediente, né? Às normas que estão ali, gente. Ou as informações contidas nas placas. Possibilitando melhor fluidez. Então o trânsito vai fluir melhor. Quando? Quando esses sinais de trânsito, né? Esses códigos de placas, né? Forem colocados ali. Quando eu falo códigos, eu me refiro ao desenho que está ali, ao propósito que tem pela cor da placa. Então tudo isso é uma codificação que somente quem estuda o trânsito, né, mesmo que seja de forma leiga, não seja em uma autoescola, em uma formação, enfim, mas a pessoa que vai estudar um pouquinho do trânsito, ela vai entender que existem propósitos por trás dessas placas. Então, elas são codificadas assim e vai entender o código quem tiver o contato com tais informações, né? Então, vamos lá. É um conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança. Aí você tem alguns dispositivos, por exemplo, o cone, mais o que? Os cavaletes, as fitas zebrada e por aí vai. Vários dispositivos de segurança são colocados na via, né, para garantir a correta utilização dessa via. Correto, gente? Então, olha só, as várias formas de sinalização mostram o que é permitido e o que é proibido. Elas também advertem sobre os perigos na via, e elas também indicam direções a seguir e pontos de interesse. Eu gostaria de dividir isso aqui para a gente já dar uma prévia dos assuntos que nós vamos tratar em sinalização de trânsito. Nós vamos tratar, gente, de um tipo de sinalização dentro da sinalização de trânsito chamada sinalização vertical, e vamos tratar também da sinalização horizontal. E aí, por fim, dentro dessas sinalizações nós vamos entender que, né, em especial a sinalização vertical, tá? Nós vamos tratar aí sobre as placas de regulamentação, as placas de advertência e as placas de indicação. Então vou ler o texto agora e tentar trazer uma prévia de como seria isso. Por exemplo, quando eu trato de proibição e permissão, né, eu estou tratando das placas de regulamentação, aquelas que vão trazer uma ordem para o trânsito, um regulamento para o trânsito, beleza? Quando eu falo de advertência, são aquelas placas que elas vão chamar a sua atenção para alguma coisa perigosa que pode estar ali na via. E por fim, né, nós falamos aqui, ó, que fala sobre perigos na via, né, que seria de advertência, e por fim, os pontos de interesse. E essas são simplesmente placas de indicação. Elas vão indicar para você como é que você faz para chegar no museu, como é que você faz para chegar ao shopping, como é que você faz para chegar à praia e por aí vai. Mas vamos lá. Antes de entrarmos, né, de esmiuçarmos um pouco mais esse assunto, nós vamos falar das ordens ou da ordem de prevalência. O artigo 89 do Código de Trânsito Brasileiro traz para a gente essa ordem de prevalência. E o que diz lá? As ordens do agente, né, do guarda, do ser humano, eu gosto de destacar porque quem tem que mandar mais no trânsito é o ser humano. Não pode ser o semáforo, não pode ser as placas, certo? Até porque esses dispositivos podem falhar, né? Então o ser humano, ele vai dar esse suporte. Então, gente, entendam, ordem de prevalência é quem manda mais. Então o agente de trânsito, ele manda mais. Se o sinal está vermelho, ele mandar você passar, você vai. Está vermelho para você, mas ele falou para você e você vai. Porque os sinais do agente prevalecem sobre o semáforo, as placas e todas as outras normas de circulação e conduta. Aí,
tem as placas, ou o semáforo, né? Os semáforos prevalecem sobre as placas e as demais normas de circulação e conduta. Por fim, nós temos aí as placas, né? Que elas prevalecem sobre as demais normas de circulação e conduta. Então é meio que assim, o agente, o semáforo, as placas, né? E aí, por fim, as normas gerais de circulação e conduta. Se não ficou claro para você, normas gerais de circulação e conduta, você pode voltar o vídeo, né? Voltar em alguns vídeos anteriores aí, tem uma playlist lá de legislação de trânsito. Então você vai procurar por esse vídeo, né? Para você, é um vídeo até pequeno, né? E vai falar sobre exatamente essa questão da ordem de prevalência. Somente esse vídeo fala somente sobre a ordem de prevalência, beleza? Então vamos lá, continuando aqui. Então quem manda mais é o agente, depois o semáforo, depois as placas e por fim as normas gerais de circulação e conduta. A sinalização de trânsito, gente, ela pode ser vertical ou horizontal. Quando eu falo de vertical, eu estou falando propriamente das placas, que elas são suspensas. O que é vertical? É o sentido da terra até o céu. Isso é vertical. Tá, horizontal seria no sentido dos horizontes, né? Ó, certo? Frente, trás, lado e outro. Então, vão cortar horizontes. Então, por isso que chama de linha horizontal. Porém, a sinalização horizontal, não trataremos dela agora, mas a sinalização horizontal, para o trânsito, é a sinalização que é feita no chão, certo? Ela é feita no chão, pinturas no chão. Quando falou de sinalização vertical, você vai pensar em placas. Quando falou de sinalização horizontal, você vai pensar em pinturas no chão. Beleza até aí, gente? Então a gente continua. A sinalização vertical, ela pode aparecer da seguinte forma. Na forma de sinalização de regulamentação, né? Sinalização de advertência ou sinalização de indicação, beleza? São assuntos que eu gosto de sempre repetir para você se familiarizar com isso. Tá, como é que eu identifico então a placa de regulamentação? Geralmente elas vão ter um destaque para a cor vermelha. É claro que a legenda dentro dela, né, o símbolo que está dentro dela, é na cor preta, tá? Vai vir na cor preta. Mas você acaba enxergando bastante o vermelho. O destaque na placa de regulamentação é a cor vermelha, tá? Então, geralmente elas são redondas, a maioria delas, tá, são redondas. As bordas vão ter uma linha, como é que fala, gente? Um círculo, né? Uma linha circulando, tá? Toda essa placa. E essa na cor vermelha. Isso é sinalização de regulamentação. Todas são assim, Isaías? Não. Tem duas placas que são diferentes, tá? Eu vou falar o código aqui, mas geralmente na prova de trânsito, eles te falam o código da placa e eles dão a figura da placa, tá? Para você responder. Talvez algum Detran esteja atrasado, a gente dá uma tabelinha com os códigos da placa, aí quando ele coloca lá, você procura na tabelinha para responder. Mas eu acredito que não. Os Detran já deve estar tudo bem informatizado. Mas vamos lá. Apenas, gente, a placa R1 e a placa R2, elas têm um formato diferente. Exatamente para chamar mais a sua atenção. A placa R1 é a placa pare, parada obrigatória é o nome dela. O apelido é pare, beleza? A placa R2, né? Por que R? R de regulamentação. Gente, é importante não você decorar o código, né? Mas você saber que a letra R trata de sinais de regulamentação. As placas que vão trazer ordem para o trânsito, beleza? Então eu vou ler aqui para você o que é a sinalização de regulamentação, né? Qual que é a finalidade dela? Na verdade, qual é a finalidade da placa de regulamentação? Olha só, a placa de regulamentação tem por finalidade informar os usuários das condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Eu explico para você o que é, nesse sentido aqui, condições, né? Aquilo que você pode fazer. Por exemplo, a placa de estacionamento regulamentado. A placa que tem a letra E dentro, gente, é maiúsculo, né? Ou letra E, como queiram, maiúsculo. Então, essa placa, ela te dá condição, certo?
Aí se você tem uma placa dizendo que é proibido, dizendo para, isso mesmo, que é proibido virar à direita, então essa placa está tratando de quê? De uma proibição, de acordo com o que nós estamos falando, né? Não tem segredo isso aqui, não vale a pena você errar uma coisinha dessa na prova, né, gente? Então, olha só, aí nós temos as placas de obrigação, por exemplo, vire à direita, né? Tá obrigando você a virar à direita, você não tem mais opção, tá? Outra coisa, às vezes tem uma placa dizendo o seguinte: ônibus, caminhões, veículos de grande porte, mantenha-se à direita. Dê uma obrigação para esse camarada. Ou restrição, né? Geralmente quando aquela pista, aquela via é de uso exclusivo de algum elemento do trânsito, de algum veículo no trânsito. Por exemplo, somente ônibus. Então essa placa, ela está dentro da regulamentação e ela é uma placa restritiva. Ela restringe o uso de alguns veículos naquela via. E ela só permite algum, ou nenhum. Pode ser que seja só para pedestre, passagem exclusiva de pedestre, né? E por aí vai. Então, lendo de novo para você, o que faz a placa de regulamentação? Qual a finalidade dela? Elas têm por finalidade informar os usuários as condições, as proibições ou restrições no uso das vias. Agora, olha a parte B disso aqui, hein? Suas mensagens são imperativas. Imperativo é quando você usa um verbo para dar uma ordem ou fazer um apelo. E nesse caso aqui, gente, é para dar ordem mesmo, tá? É para dar ordem, tá? É imperativa. Suas mensagens são imperativas e o desrespeito a elas constitui-se infração. Quando você não observa que é uma placa vermelha que está ali, e ela está te dando uma obrigação, ela está te dando uma restrição, ou ela está te dando uma proibição, você não observa isso, com certeza você vai cometer uma infração de trânsito e será também passível de uma penalidade. Beleza? Então, esgotado aí o assunto. Sinalização de regulamentação. Pela última vez eu leio agora, hein? Tem por finalidade informar os usuários as condições, as proibições, as obrigações ou restrições no uso das vias. Suas mensagens são imperativas e o desrespeito a elas constitui-se infração. A sinalização de advertência, as placas predominância de cor amarela. A sinalização de advertência tem por finalidade alertar. Observa que não tem proibição, não tem restrição, não tem, enfim, não é para regulamentar. Agora o negócio é alertar. Advertência, tá? Vamos ler. Tem por finalidade alertar os usuários da via para condições potencialmente perigosas, indicando sua natureza. Exemplo, né? Às vezes o perigo ali está na pista ser escorregadia e vai ter uma placa lá dizendo que a natureza daquilo ali é a pista. A natureza do perigo é uma pista escorregadia, né? Mas o que? Às vezes tem lá uma placa dizendo que há uma interseção em círculo adiante. Está te avisando que vai ter uma rotatória. Talvez você está andando tranquilamente, o tempo todo a preferência é sua. Mas quem acompanha o canal sabe que chegou próximo à rotatória, mesmo que não haja sinalização, ou se não houver sinalização, a preferência ali é de quem circula pela rotatória. Tranquilo, gente? Então, às vezes, você vai chegar, tá todo eufórico dirigindo, esquece que tem uma rotatória. Então, eles estão te alertando que existe um cruzamento em círculo, interseção em círculo ali. Então, ela te dá o perigo e te dá também a natureza do perigo. Beleza? Então, relendo e ver se tem mais alguma informação que a gente possa passar aqui, ó. Tem por finalidade alertar os usuários da via. Então, ela é uma placa de alerta, uma placa de advertência, para chamar a sua atenção, por isso a cor amarela, né? Então, alerta o usuário da via para condições potencialmente perigosas. E também ela vai indicar qual é a natureza do perigo. Tranquilo? E por fim, nós temos as placas indicativas. Gente, a sinalização de indicação é a comunicação efetuada por meio de um conjunto de placas com a finalidade de identificar as vias e os locais de interesse, bem como orientar condutores de veículos e pedestres
quanto a percursos, destinos, acesso, distância, serviços auxiliares, atrativos turísticos, podendo também ter como função a educação do usuário. A sinalização de indicação está dividida nos seguintes grupos. Olha só. Então, o que a sinalização de indicação faz? Ela vai mostrar destino, acesso, percursos, né? Vou dar exemplos. Às vezes você está dirigindo lá, aí tem uma plaquinha ao longo da via, né? Na cor branca, ela está mostrando ali que você está numa rodovia, né? Então essa plaquinha, ela tem o número da rodovia, tem a quilometragem que você está, né, nessa rodovia e outras coisas mais, outras placas mais. Exemplo, tem as placas educativas também na cor branca, elas vêm sempre na cor branca para educar os condutores, né? Na verdade, vem lembrando aquilo que já aprendeu em sala de aula, né? Por exemplo, trecho com alto índice de neblina, então eles colocam lá, condutor, redobre a atenção, né? Então eles colocam lá, redobre a atenção, trecho assim, assim, assim. Então eles vêm educando, a ultrapassar, faça com segurança. Gente, são coisas que você já aprendeu lá atrás, mas serão repetidas agora, né, no caráter bem educativo. Você passou por uma educação para se habilitar, né? E agora você vai ver essas placas te educando novamente, porque, né, não se esquece, né? E aí tem a placa lá para te lembrar. Beleza, gente? Então, essas placas, elas têm um caráter educativo, elas mostram distância também, serviços auxiliares. Às vezes está procurando um posto de combustível, aí tem uma plaquinha lá que tem a 1 quilômetro. Você está esperando chegar numa cidade, aí tem uma plaquinha lá dizendo que falta tantos km para você chegar nessa cidade. E por aí vai. Beleza? Eu vou ver se eu consigo detalhá-las aqui. O vídeo já está ficando longo, mas vou ver o que dá para fazer. Então, eu vou apenas ler com vocês aqui algumas informações. Placa de identificação. Posiciona o condutor ao longo de seu deslocamento ou com relação à distância ou ainda aos locais de destino. São as placas de identificação. Placa de orientação de destino. Indica ao condutor a direção a seguir para atingir o destino pretendido, orientando o seu percurso e ou informando distâncias. Placas educativas tem a função de educar o usuário da via quanto ao comportamento adequado, seguro no trânsito. Tem a função de educar o usuário da via quanto ao comportamento adequado, adequado e seguro no trânsito, através de mensagens que reforçam normas gerais de circulação e conduta de pedestres e condutores de veículos, como já falamos anteriormente, né? Um pouquinho sobre as placas educativas. Por fim, gente, nós temos aí as placas de posto de fiscalização. Indica ao condutor a existência diante da polícia rodoviária, ponto de pesagem, fiscalização fazendária, identificam, né, a sua instalação ou acesso a elas. Tá, agora nós vamos tentar trocar essas placas aqui em miúdo. As primeiras placas, gente, elas são placas de identificação, tá? Identificação. Como eu não tenho, né, uma formação bem boa na área de tecnologia, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então essas são as placas de identificação. Elas vão identificar, tá vendo? Lembra que eu falei da cor branca para identificar, ó. Então isso aqui identifica rodovias e por aí vai. Tranquilo? Eu vou continuar aqui e vou sempre mostrando para vocês. As placas de orientação e destino. Tá? Orientação e destino. Quem são elas? Estão aqui, ó. Tá vendo as cores? Verde, azul, branca aqui também, né? Essa branca aqui, ela é bem educativa, tá? É a placa educativa. E aqui embaixo nós temos as placas de serviços auxiliares. Tá vendo? Mostra onde tem um aeroporto, onde tem praia. Aí você vai vendo a legenda aí, você tem acesso ao material, tá? Na internet você acha isso aí. Então você vai vendo quais são as informações que você tem aí.
E é muito tranquilo, porque as legendas, os desenhos, né, as figuras, elas acabam falando para você, tá? Ela acaba conversando, dialogando com você, certo? Então, por exemplo, você vê um monte de cruzinha aqui, você vai saber que é o quê? Cemitério, gente. O avião. Olha aqui, que o avião tá aqui, ó. Aeroporto. Certo? Então você, através da figura, você acaba percebendo aqui, ó. Tem uma chavezinha aqui. Talvez você tenha mais dificuldade nela. Mas se você olhar para ela e associar uma ferramenta, você vai ver que é de serviços mecânicos. Temos aqui também a de serviço telefônico, tá? Que hoje ninguém usa mais, né? Antigamente tinha os orelhões ao longo da via e eles falavam que tinha serviço telefônico ali. Hoje você deve ver a plaquinha do Wi-Fi e eu não sei por que não está no livrinho aqui ainda. Mas o que? Placas para pedestres, deficiente físico e idosos. Então também, olha, vem na cor, essas cores aqui, ó. Azul e cor branca. Mais o que? Atrativos turísticos, gente. Atrativos turísticos. Olha aqui, ó. Certo? E aí ela pode estar envolvida por uma outra cor. Certo? Por exemplo, aqui, ó. Aqui ele está indicando que tem praias, qual a quilometragem, certo? Só que a plaquinha, deixa eu ver se é de praia mesmo, tá aqui dentro, gente. Não, é patrimônio histórico, né? Então tá aqui dentro. Tá falando da igreja. Então tá dentro do invólucro marrom, porque é atrativo turístico, beleza? E obviamente, como essas placas são de atrativo turístico, estão dentro do invólucro marrom, as demais também estariam, tá? As demais, todas elas estariam dentro do invólucro marrom. Elas aparecem geralmente assim no trânsito, ó. Então você tem informação aqui dentro, ó, pequeno, chegar próximo aqui. Quando eu tiver mais tecnologia, vocês vão ver, gente. Por enquanto eu tô atrasado, hein? Tá vendo? Beleza, gente? Então, por hoje é só. A gente vai ter que continuar essa aula, porque ainda tem sinalização horizontal para a gente trabalhar. É um assunto bastante amplo e o vídeo está ficando bem extenso. Mas eu espero ter contribuído com vocês e a gente se vê no próximo encontro, aqui no canal Descomplicando o Trânsito. Um abraço, Isaías Silva, seu instrutor de trânsito.